Olá, amigos. Estamos no ar agora, 21 horas. Onde nós vamos então, nosso programa da toda quarta-feira, conversar um pouco sobre as dúvidas que chegaram durante essa semana, certo? Algumas dúvidas chegaram e a maioria foi sobre autismo, como sempre, né? Ou seja, por mais que nós estejamos dando várias palestras, cursos de formação, etc., sobre o transtorno do espectro autista, TEA, as dúvidas realmente são muito grandes, porque a todo momento nós encontramos... Oi, Tati. A todo momento nós encontramos barreiras, né? Gente querendo barrar tudo que a gente está fazendo. É algo impressionante as resistências que a gente tem encontrado em todo lugar sobre a educação inclusiva, não é só sobre o autismo, né? Marli Leda, Tatiana Cunha. É impressionante, Fabrícia, Elisângela Risato, Claudete Maia. Boa noite para todos vocês, né? Então, as resistências são grandes, muito grandes. É impressionante. Boa noite, Claudete. É muito grande a resistência. Mas nós temos que resistir a isso, né? Senão a gente está frito. Oi, Lucas. É impressionante. Então, reparem só uma coisa. Não sei se vocês assistiram. Boa noite, Tatiana. Que em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Os professores de uma determinada escola entraram em greve porque enquanto não expulsarem da escola um aluno autista. Aí as pessoas não entendem nada. As pessoas que não sabem o que é autismo, que não sabem o que é educação inclusiva, o povo em geral, vê uma reportagem daquela, não está entendendo nada. Está entendendo apenas que os professores estão dizendo que estão apanhando. Os professores estão levando surra do aluno, etc, né? E aí, quando a reportagem entrevista a mãe está desesperada, porque, poxa, meu filho e tal, ninguém quer atender ele, todo mundo está querendo expulsar ele da escola, eu vou levar ele para onde, não sei o quê. Então, reparem só, isso é uma coisa exclusivamente dessa escola em Belo Horizonte? É óbvio que não. Isso é um problema que está acontecendo no Brasil todo. Tavinho, Maria das Dores. Então, é um problema sério, está acontecendo no Brasil todo esse problema. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver, analisar do início, tá? Olha, eu tenho duas perguntas aqui que são sobre o autismo e sobre o mesmo fato, que é aluno autista agressivo. Agressivo, inquieto e agressivo, tá? Um falando sobre a reportagem de Belo Horizonte, o outro uma mãe de um aluno neurotípico, ou seja, normal, mas que não está querendo mais nem que o filho vá para a escola, porque está com medo do filho ficar apanhando, porque o filho apanha o tempo todo de um aluno autista agressivo. Então, ela quer saber o que fazer, tá? Assim como tem diversas mães de alunos que querem até tirar seus filhos da escola, porque na escola, na sala do seu filho, tem um autista agressivo. A culpa é de quem? Vamos analisar isso, tá? De quem é a culpa dessa história toda? Oi, Aline. Não tem culpa, tem responsabilidade. Então vamos analisar diversos fatos aí nessa situação. Primeiro fato: o aluno agressivo batendo em todo mundo. Tá? Logicamente, esse aluno agressivo batendo em todo mundo, embora a legislação diga que ele tem que ser aceito pela escola, os pais dos alunos que estão apanhando não vão gostar, lógico, né? E vão querer que ou o aluno agressivo saia ou vão ter que tirar o filho, ou alguém vai ter que tomar uma providência. E por que não se toma uma providência? Porque ninguém sabe a providência que tem que tomar. Esse é o detalhe. Vamos ver qual é a providência que tem que tomar? Então vamos analisar passo a passo. Primeiro passo: uma criança inquieta e agressiva, hoje, na legislação de hoje, você pode segurar ela? Se você segurar ela, é possível que você seja preso. Se você amarrar ela, é possível que você seja preso, né? Então você tem que deixar ela solta.
Você vai fazer o quê? Vai colocar os outros alunos presos num local para que esse autista não possa entrar e bater em todo mundo? Não, lógico, né? Como é que nós vamos fazer? Simples. Nós temos que eliminar o sintoma de agressividade do autista. É só isso. Ah, mas então você está recomendando que a gente dê um medicamento, risperidona, aripiprazol, para ele ficar dopado, ficar para... Não, não recomendo nada disso. Todo mundo sabe que eu não recomendo nada disso. Não é nada disso. Olha só. Então nós vamos ver. Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer o quê? Reduzir a agressividade desse autista. Todos os sintomas de inquietação e agressividade dele. Aí então vamos passar para o autista. Oi, Jaqueline. Oi, Maria de Jesus. Jaqueline Aquino, também daí de Ipixuna do Pará. Maria de Jesus de Ipixuna do Pará. Irisvan Yuri, você por aí também. Joelma Bonfim. Isa Cecília. Ah, hoje está todo mundo aí. Que maravilha. Então vamos analisar isso. Nós temos que diminuir. Então vamos agora voltar para o autista para saber como é que nós vamos fazer isso. Por quê? Tem uma outra pergunta logo em seguida, que é como eu posso orientar os pais quando eu descubro que uma criança é autista? Então está tudo englobado nessas 3 perguntas, tá? Então vamos ver o seguinte: o que está se fazendo para entender o autista em termos de acompanhamento e tratamento? Estou falando agora da parte dos sintomas, tá? Então, o que está sendo feito? Nós temos um grupo de profissionais, um grupo de pesquisadores, um grupo de cientistas, que está trabalhando na busca da cura. Então, não vamos exigir desses caras... Boa noite, Cleones. Não vamos exigir desses caras que eles estejam acompanhando como se reduz sintoma, porque eles não têm nada a ver com reduzir sintoma. Alisson Muotri, Karina Gris Oliveira, todos os pesquisadores que estão trabalhando no sentido de descobrir a cura, eles estão trabalhando para a cura. Não vamos encher a paciência deles falando de outras coisas que não tem nada a ver com eles. Pronto, então eles estão procurando a cura. No dia que eles acharem a cura, está tudo resolvido, porque eles vão modificar o gene que está defeituoso. O autista não vai ter mais o defeito nas antenas dendríticas, a parede intestinal do autista vai voltar a ser igual à nossa, ou seja, impermeável. Ele não vai precisar mais fazer dieta para evitar que vá para a corrente sanguínea os elementos glúten, caseína, soja, etc. Ele vai virar uma pessoa e não vai ter inflamação cerebral. Quando acharem a cura. Enquanto não acham a cura, nós temos que atacar as outras coisas, as comorbidades paralelas. Não tem nada a ver com esse grupo de cientistas. Por isso que às vezes a pessoa diz, mas ele disse que ele não tem que dizer nada porque ele não tem que se meter na parte de redução de sintoma. A pesquisa deles é outra. Então agora vamos, Auricelli, que bom ver você por aí. Hortência, Salviano. Então, nós temos que ver agora a redução dos sintomas. Então nós temos os cientistas da cura e nós temos do outro lado os pesquisadores, educadores do método de educação do autista. Método ABA, método TEACH, todos os métodos para fazer a educação do autista. Educação, acompanhamento, etc. É o outro extremo. Então tem um extremo que é a cura e tem o outro extremo que é os métodos de educação, de alfabetização, de tudo que é o ABA, TEACH, etc. Tá? Para ver. Então, vamos pegar um autista severo, agressivo, inquieto, que não para um minuto. Como é que você, com o método ABA, TEACH, ou seja lá que método for, vai conseguir desenvolvê-lo? Vai, mas com muito esforço, com muita dificuldade, porque ele não para quieto, ele bate em todo mundo, ele é agressivo, porque ele está com o cérebro inflamado. Então, vocês repararam que nós temos 2 extremos aí? O extremo da cura, que não chegou ainda, espero que chegue logo, e o extremo do método ABA, TEACH, etc., que é para desenvolvê-lo, educá-lo, alfabetizá-lo, etc. O que falta no meio do caminho? Falta redução dos sintomas. Para quê? Para enquanto a cura não vem, nós podemos educá-lo, utilizar o método ABA, o método TEACH, ou seja que método for,
com mais facilidade desenvolvê-lo. Então, o meio de campo é o quê? Atacar todas as comorbidades que estão provocando os sintomas. Nós sabemos que todas as comorbidades são provocadas pelo defeito no gene. Mas, enquanto o defeito do gene não corrige, vamos ver como é que a gente pode atacar todas as comorbidades paralelas. Quais são elas? Aí nós vamos ver. É aquilo que eu tenho falado em todos os nossos vídeos, em todas as nossas palestras, em todos os nossos cursos. Nós temos que atacar o meio de campo para reduzir todos os sintomas. Então, qual é a orientação que nós temos que dar aos pais? Porque não somos nós, professores, que vamos fazer isso. Aí já é a pergunta de Kátia, do Meire Silene. Como é que eu posso orientar o pai? Primeiro, como é que eu posso dizer aos pais, como é que eu devo dizer aos pais, se eu descubro que uma criança tem sintomas de algum transtorno? Realmente é complicado. Nós temos que conversar bastante com eles, mostrar os sintomas, mostrar e fazer a orientação correta. Porque o grande problema, quando nós falamos para um pai que o filho tem um sintoma de transtorno do espectro autista ou de TDAH, a maioria desses pais leva correndo o filho para o neuro e o neuro dá risperidona, aripiprazol, etc. e não faz nenhum exame clínico nem nada. Então, a orientação tem que ser, olha, seu filho está com uma inflamação no cérebro. Essa inflamação não dói. Por quê? Porque essa inflamação, o cérebro não tem receptores de dor, para dor. Então, essa inflamação não dói, mas inflama o cérebro. E quando o cérebro está inflamado, qualquer um de nós, se tiver com o cérebro inflamado, não vai parar quieto. Vai querer bater em todo mundo, vai gritar à toa, vai fazer um monte de coisa. Tudo que o autista faz, porque o cérebro está inflamado. Essa inflamação do cérebro de seu filho, ela está sendo provocada por coisas que estão indo para o cérebro pela corrente sanguínea. E que coisas são essas que estão indo para o cérebro pela corrente sanguínea? É um monte de veneno que a gente normalmente come. Todos nós comemos um monte de veneno. Só que esses venenos que nós comemos não vão para a corrente sanguínea. No seu filho está indo porque o intestino dele é permeável. Ou seja, o intestino dele deixa passar um monte de coisa que no intestino das outras pessoas não deixa. Então, para que seu filho não fique com o cérebro inflamado, nós temos que tirar um monte de alimento que, se for para a corrente sanguínea, vai prejudicar o cérebro dele. Esses alimentos quais são? Tudo que tem glúten, tudo que tem caseína, que é uma proteína do leite, tudo que tem soja, açúcares, tá? Conservantes, corantes, nada disso pode estar na alimentação dele, porque vai passar para a corrente sanguínea e vai inflamar o cérebro. Antes de inflamar o cérebro, ele vai dar inflamação no próprio intestino. Então essa criança, mas a do intestino, a criança sente dores, sente diarreia, sente um monte de coisa. Mas a do intestino, ele está sentindo, a gente vai correndo e trata. A do cérebro, ele não sente, a gente não vai correndo e tratar porque ele não sente. A gente não sabe que ele está sentindo aquela inflamação. Mas o que aparece é o quê? São todos os sintomas do autista, que são justamente aqueles sintomas de inquietação, irritabilidade, agressividade, uma porção de coisas, tá? Assim como acontece com o TDAH também. O TDAH é muito semelhante em suas causas com o autismo, tá? Muito semelhante. Bom, é até bom eu falar uma coisa. TDAH, grande parte dos médicos, quando descobre que a criança tem TDAH... Oi, Lincoln Ramos. Abraço. Quando descobre que tem TDAH, passa logo um medicamento chamado Ritalina. A Ritalina, ela até é o medicamento correto para o TDAH. Mas um autista que tem sintomas semelhantes ao TDAH, e a Ritalina faz o efeito oposto. Então, para o autista, não é o mesmo remédio que o TDAH. Para o autista, a gente tem que reduzir os sintomas com alimentação, etc. Bom, então, falamos para a mãe isso. Nós temos que, então, tirar da alimentação dele tudo que não pode ir para a corrente sanguínea. Aí, com isso, o que vai acontecer? Só com essa retirada de tudo que não pode ir para a corrente sanguínea, o cérebro desinflama. O cérebro desinflamando, obviamente,
ele vai diminuir a inquietação, vai diminuir a agressividade, vai diminuir tudo. Então, é essa a recomendação que nós temos que dar para os pais. Agora, o ideal é o que a gente faça o quê? Recomende que ele leve ao médico, de preferência o gastroenterologista infantil, para que esse gastroenterologista infantil faça todos os exames possíveis e imaginários para descobrir todo tipo de comorbidade que ele pode ter. E aí indicar para outros médicos. Por que eu disse gastro? Porque o gastro é o principal nessa história, já que ele é quem vai atacar a primeira coisa ruim que tem dentro do sistema digestivo do autista, que são os parasitas. Então, recomendando aos pais isso, eliminar todos os parasitas, verificar se tem nível de vitamina está correto, e fazer uma dieta rigorosa, vai reduzir os sintomas de agressividade e inquietação. Pronto. Aí aquele aluno que está lá em Belo Horizonte e que os professores querem expulsar ele da escola, não vai precisar ser expulso da escola, porque ele vai ficar normal. Ele vai ficar uma criança normal. É isso que nós precisamos fazer. Então não é simplesmente expulsar o garoto, ele não tem culpa, nós temos que tratar do garoto. Ah, mas aqui não é lugar para tratamento. Mas os professores precisam aprender tudo sobre isso para poder orientar os pais. Os pais, às vezes, são pais de baixíssima renda, não têm condição de nada. Então, Lincoln, e Pixuna do Pará está todo aqui hoje no Face, prestigiando a minha live. Está todo Pixuna do Pará aqui. Maravilha. Em breve estarei aí, viu? Eu estou indo para o Rio Grande do Sul depois de amanhã. Na volta, em novembro, eu já vou planejar quando é que eu vou para Ipixuna do Pará. Viu? Então, gente, esse é o detalhe do autista. Então a pergunta foi: expulso o aluno ou não expulso o aluno? Lógico que não. Vamos chamar os pais e vamos orientar para reduzir os sintomas do garoto e ele ficar perfeitamente escolarizável. É isso que nós precisamos. É perfeitamente escolarizado. E isso acontece. Os nossos autistas na nossa escola e nas outras escolas que a gente orienta, estão todos escolarizáveis, tranquilo. E tinha um, por exemplo, que era impressionante. As mães dos outros autistas, inclusive, quando estava em tratamento, não queriam levar no mesmo horário, porque sabia que o filho ia apanhar. E hoje é um doce o garoto, um doce. Fantástico. Então é isso que nós precisamos, tá? Precisamos exatamente isso. Então, reduzir todos os sintomas do autista para que ele seja escolarizável. E tem mais. Se a gente leva a sério esse negócio da dieta, nossa senhora, a gente vai ter essas crianças se desenvolvendo como qualquer criança neurotípica. Eu detesto falar neurotípico, mas agora a gente é obrigado a falar, né? Não pode falar criança normal. Então, como qualquer criança neurotípica, é isso que a gente precisa, tá? Fazer isso. Marileda. Ah, ótimo, Marileda. Você estava na UNEB, né? No fórum que eu participei. Um abraço. Então, gente, é isso que nós precisamos, então. E está todo mundo desesperado no Brasil inteiro com esse negócio. O que eu vou fazer com esse autista? Então, vamos assumir o seguinte. Eu disse que o professor tem que orientar os pais. Por que os professores têm que orientar os pais? Porque nós, professores, nós somos a profissão mais importante do mundo. Gente, quando eu falo isso, não é brincadeira, não. É porque é o professor, pelo professor, que passam todas as profissões. Todo mundo sabe disso. Então, nós precisamos estar sempre aprendendo sobre as comorbidades, os transtornos, as síndromes que acometem nossos alunos, porque só nós poderemos dar a orientação correta aos pais. Porque os pais, muitas vezes, não vão nem ao médico, nem tem como ir ao médico. Às vezes são pais que vão para o SUS, sei lá o quê, e o médico vai atender uma vez por mês, aquela coisa toda. Então, quem tem que orientar somos nós, lógico. Então, para nós, lógico que é uma carga, pode parecer uma carga pesada, né? Paulina também estava na UNEB, ficou querendo mais, né? A minha escola é na Liberdade, na curva da ladeira de São Cristóvão, Colégio IUP, tá? É na curva da ladeira de São Cristóvão. É o Colégio IUP na Avenida Monteiro, perto do Largo do Tanque.
Aí então é isso que a gente precisa, tá? Nós precisamos estudar, acompanhar, saber para poder orientar corretamente todas as pessoas que estão com a gente. Então isso é fundamental, é básico, eu estou à disposição, olha só, em relação, não é só ao autismo, né? Tem uma porção de outras perguntas aqui, vou ver se dá tempo de responder. Mas não é só o autismo. Agora, por exemplo, vamos ver o que eu vou fazer para ver o que a gente pode, combinar, tá? Como eu já falei antes. Ok, Paulina? Eu estou indo para o Rio Grande do Sul depois de amanhã. Então eu vou passar até o dia. Eu devo estar de volta a Salvador no dia 17 de novembro, por aí. Tá? Agora, nessa vinda do Rio Grande do Sul para Salvador, que eu vou subindo a partir do dia do início de novembro, final de outubro, início de novembro, eu vou passar em diversas cidades. Aqueles de vocês que tiverem algum estado no caminho entre Rio Grande do Sul e Bahia, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, entre em contato comigo urgentemente, para que a gente já tente organizar uma palestra na sua cidade, na minha subida. Então pode ser uma palestra de informações múltiplas em relação a todos esses transtornos, síndromes, educação inclusiva, comorbidades, etc., inclusive para que a gente para que a gente possa, eu vou distribuir um questionário para vocês escolherem na cidade a formação que é mais importante para vocês. Aí na descida minha eu já planejo uma formação de 2 dias, um dia, 2, sei lá, como for conveniente. Essa subida então vai ser das palestras. Então a ideia é o seguinte, tentem organizar um local na cidade de vocês que é tipo um teatro, um auditório, etc. Oi, Claudete, eu vou amanhã mesmo, estarei falando sobre os livros, tá? Porque eu estou verificando como estão eles no Mercado Livre. Então, para quem quiser os livros, amanhã eu vou publicar no Face todos o histórico deles, uma sinopse deles e dizer como se faz para comprar. Agora, quem quiser no caminho da minha viagem, estar no caminho, aí eu estarei com os livros comigo, à disposição para venda. Então a ideia é a seguinte, em qualquer dos estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a cidade que tiver interesse, verificar um auditório que dê o máximo possível de professores, mães de crianças com deficiência, tipo associação de autistas, etc., para que a gente possa fazer uma palestra lá. Então, o ideal é que tenha um auditório grande e que seja gratuito, né? Para a gente poder fazer e com o máximo possível de gente, para a gente realmente poder passar essas informações. Porque não adianta a gente passar informações para 3, tem que passar para 300, tá? Ou mais, para que essas coisas fiquem bem entendidas e a gente salve essas crianças. Porque, por enquanto, eu falo para 10, 15 pessoas e tem 50, 60 pessoas que simplesmente não estão sabendo de nada disso. E vai prejudicar os filhos da gente, lógico, né? Então, entre em contato, tá? Mandem para o meu e-mail, que é robertoanderson@gmail.com, ou mandem para o meu WhatsApp, que é 719-9624-1011, 719-9624-1011, e vamos combinar que esse período dessas 2 semanas próximas eu vou estar fazendo muitas palestras no Rio Grande do Sul, mas logo em seguida nós vamos então subindo, ok? Então, como o Claudete falou dos livros, nós temos vários livros aqui que nós temos o Afetividade na Educação, né? Que eles estão ali, o Afetividade da Educação, nós temos o Sexualidade Humana, nós temos o Menino dos Jornais, tem a Inclusão Responsável. O primeiro livro, que é o Vira-Volta, que ele está lá no fundo da prateleira, tá? O Vira-Volta não está disponível, não foi reeditado. Agora, o Afetividade da Educação foi, esse Sexualidade Humana foi, o Menino dos Jornais
tem à disposição, e inclusão responsável. Inclusão responsável. Não estou vendo aqui. Cadê a inclusão responsável? Ah, apareceu aqui. Esse último aqui, da prateleira. Inclusão responsável está também. Então, com isso, eu vou fazer a sinopse dele, publico aqui no Face e digo como a gente consegue, vocês conseguem adquirir. Tá? Agora, o ideal é realmente fazer um seminário, uma palestra, etc., para a gente poder conversar sobre tudo isso, né? E sobre todos os assuntos que estão super importantes para a gente conversar, né? Bom, então, autismo. Vamos ver se a gente consegue em toda a cidade fazer uma formação completa. Nós fizemos em Ilhéus agora há pouco a formação completa do autismo. Sim, nós temos, a Claudete, é o seguinte: inclusão responsável, sexualidade humana, afetividade na educação. Esses são os 3 de educação que nós temos, tá? E, ok, eu vou passar para você. Amanhã mesmo eu já estou passando isso, tá? Ok. E aí nós temos uma outra pergunta. A outra pergunta é a seguinte: tarefa para casa para o aluno especial. Tarefa para casa para o aluno especial. Lógico que todo aluno tem que ter dever de casa. E a tarefa para casa do aluno especial, a única diferença é que essa tarefa tem 2 finalidades. Uma é o aluno ter algo para fazer em casa, além da escola, para ele manter o estudo. E o segundo ponto, elevar a autoestima do aluno. Então já repararam que se a tarefa tem como função elevar a autoestima... Oi, Paulina, não tem, já atingiu os 5.000. Tem que seguir mesmo, no Facebook é complicado. Por isso que eu estou fazendo a live ao mesmo tempo pelo Instagram, né? Senão eu não consigo conversar com vocês, só com quem está aqui no Facebook. Então, já viram que a tarefa para casa tem que ter uma característica especial. Qual é? Você tem que passar uma tarefa que você tenha absoluta certeza que esse aluno sabe resolver, porque ele já resolveu a mesma tarefa ou algo semelhante na sua frente. E você ainda tem que dizer para ele: se alguém quiser te ajudar, não deixe. Porque aí você diga para ele: não deixe, porque você vai dizer para seu pai ou sua mãe que quer te ajudar. Não, se eu errar, o professor tem que saber que eu errei, para ele saber como é que vai me ajudar. Então não me ajude, deixe eu errar sozinho. Ele precisa ver meu erro. Com isso, o aluno fica com a autoestima elevada e reduz os sintomas. Uma coisa que está claro nos estudos que nós estamos fazendo sobre o cérebro é que o nosso sistema límbico, quando está com a autoestima elevada, ele faz de tudo para corrigir todos os nossos defeitos. Então vamos aproveitar isso. E a melhor maneira de nós aproveitarmos isso é nos preocupando principalmente, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, em elevar a autoestima dos nossos alunos. Então, se a gente eleva a autoestima dele, nós estamos fazendo um trabalho mais importante que o do médico, porque nós estamos fazendo com que o próprio organismo dele tente se consertar. Então, essa pergunta do dever de casa é isso, tem que passar sim. Só que o dever de casa é que você tenha certeza que ele sabe resolver, tá? A outra pergunta que veio é: como avaliar uma criança que chega na escola e está cheia de dificuldade de aprendizagem? Isso foi Marley, lá de Maracás. Gente, é simples, olha só. A criança chega, nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que imaginar que ela chegou não de carro, não de bicicleta, não a pé. Ela chegou de disco voador, chegou numa nave espacial. Por quê? Se nós imaginarmos que ela chegou numa nave espacial, nós vamos imaginar que ela não é terráquea. É uma pessoa de outro planeta. E é exatamente esse o foco. Quando nós imaginamos que ela não é do nosso planeta, não é terráquea, é um outro ser, uma outra espécie, como é que nós vamos então tentar manter contato com esse outro ser de outra espécie? Nós vamos verificar como é que ele fala, como é que ele ouve, como é que ele nos entende, como é que nós vamos nos fazer entender, como é que nós vamos entender o que ele se expressa, como é que ele se expressa. Então nós vamos estar
analisando a criança como todo mundo deveria fazer sempre. E não assumir que é uma criança igual a todas e que tem os mesmos padrões de entendimento, de fala, de coisa. Não é. Certo? Então, e analisando que é de outro planeta, acabou o problema. Que a gente vai ver do início. Por exemplo, a paralítica cerebral muda. Tem várias pessoas que eu estou acompanhando que são assim. Paralítica cerebral muda. Fiquei na frente dela. Todos os meus alunos já sabem disso. Fiquei na frente dela e ela ouve, essa ouve e vê, mas não fala e não mexe nada do pescoço para baixo, totalmente atrofiado. E combinei com ela. Se você estiver me entendendo, você balança a cabeça assim. Se você não estiver me entendendo, balança assim. Aí ela fez uma cara feia. Meus alunos sabem qual foi o resultado disso. Aí eu disse para ela, pronto, vamos combinar o seguinte, se você estiver me entendendo, você sorri. Se você não estiver me entendendo, faz essa cara feia que você fez aí agora. Aí ela caiu na gargalhada, só não gargalhou porque não fala. E estava estabelecida a comunicação professor-aluno. É isso que a gente precisa. E a gente só consegue fazer isso se a gente imaginar que essa criança é um ser extraterrestre. Senão a gente vai, como é que ela não está me ouvindo? Como é que ela não está falando? Então a gente tem mania de padronizar. Paulina, uma criança autista, que sua compreensão é toda baseada no concreto, no visual, adapta os conteúdos, mas tem alguns muito abstratos. É correto retirar esse conteúdo da vida? Não, não. Olha só, aos poucos esse autista vai entrar no abstrato. Mas a coisa mais difícil... Vocês ouviram eu falar de dúvida de Paulina? Seguinte, a criança autista, a compreensão é toda no concreto e visual, então ela não consegue abstrair nada. O que eu tenho que fazer? A coisa mais difícil que existe para qualquer um de nós é a abstração. Só que nós achamos que é fácil, mas não é. O cérebro, para abstrair, ele faz algoritmos e mais algoritmos trabalhando para poder fazer uma abstração. Então, vai demorar mesmo. Porque já que ela é autista, já que ela tem uma deficiência, não é por ser autista, é porque tem uma deficiência intelectual, ela vai demorar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar o concreto e aos poucos, criando o treinamento da abstração, mas aos pouquinhos. Nós vamos começar a treinar a abstração aos poucos. Então, esse exercício de abstração é mais ou menos os exercícios de alfabetização que a gente faz, alfabetização numérica, alfabetização de letra, para a criança começar a substituir. Por exemplo, tem autista que chega na minha sala e o pai diz, ele não soma, não subtrai, ele não sabe fazer conta nenhuma ainda. Aí eu digo, não? Aí eu ponho um monte de carrinho na minha mesa e junto. Quantos carrinhos tem aqui? Aí ele, 3 carrinhos. E quantos carrinhos tem aqui? 4 carrinhos. E se você juntar esses com esse aqui, ficam quantos carrinhos? 7 carrinhos, professor. Aí o pai leva um susto. Porque com carrinho ele soma, subtrai, pode não multiplicar e dividir, mas soma e subtrai. Sem carrinho, você botar no papel 4 mais 3, ele não sabe fazer. Porque é completamente diferente 4 mais 3 de 4 carrinhos mais 3 carrinhos. Porque 4 mais 3 é abstrato. 4 carrinhos mais 3 carrinhos é concreto. Então isso demora mesmo. A gente tem que ter muita paciência, tem que fazer muito exercício, mas é o nosso papel. Tá? Então não pode eliminar esse conteúdo da vida dele, não. Vamos apenas criar aos pouquinhos isso. Teve um menino que eu estou acompanhando não, mas tem professores meus orientados me acompanhando lá na África, que ele teve um momento da vida dele que ele só conseguia se expressar em substantivo. A linguagem dele não podia ter verbo, predicado, de sujeito, é só substantivo, só substantivo. Ele não conseguia entender frases completas. Então levou um tempão que os professores tiveram que aprender a falar com ele em substantivo. Olha que dificuldade. Mas conseguiram. Foi uma coisa interessante. E aos poucos esse menino agora já está... Oi, Paulina, em matemática ele é excelente, faz cálculo mental com excelência. Ah, maravilha. Então ele vai demorar menos a acabar com a abstração, a começar a ter a abstração, com certeza. Já que ele em matemática é excelente, como você está falando, então ótimo. O que tem que ver, Paulina, é aquilo que eu falei, né?
muita paciência, porque o tempo que a gente leva com um aluno normal, o neurotípico, você pode multiplicar por 5, por 10, por 100 até, mas é o nosso papel. Agora, é importante a gente voltar àquilo que eu falei. Para que ele tenha uma intelectualidade mais avançada, para que ele avance na aprendizagem, é importante que ele esteja com o cérebro desinflamado. Então, olha só, o tempo todo eu bato nessa tecla. Temos que desinflamar o cérebro do autista, para que ele se desenvolva tão bem ou até melhor que a maioria das pessoas. A maior dificuldade dele é português, história e geografia. É interessante porque grande parte dos autistas, como eles têm como defeito uma antena dendrítica defeituosa, então as redes neurais não se comunicam corretamente, o cérebro tenta corrigir isso. E às vezes o cérebro, na hora que vai corrigir isso, ele tem dificuldade de corrigir o cérebro todo e ele acaba tendo mais facilidade de corrigir a parte do hemisfério esquerdo cerebral, que é a parte lógica. Aí a criança fica excelente em matemática, mas continua ruim nas outras disciplinas, nas outras inteligências. A inteligência lógica e a inteligência espacial fica perfeita, e a inteligência linguística, etc., não fica tão perfeita assim. Mas aos poucos, com autoestima elevada, nós vamos conseguir que ele melhore também essas outras matérias. Pode ter certeza. O que a gente não pode desistir, tá? Não vamos desistir nunca. Isso é importante. Bom, outro assunto antes da gente terminar, que síndrome de Down, não vou poder falar agora, a Cícera Maia estava querendo, mas não dá, que tem que falar bastante coisa do síndrome de Down. Agora vamos responder a pergunta de Matheus. Ele não sabe se está com crise amotivacional ou depressão. Olha só, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado com esse processo de depressão, síndrome amotivacional, transtorno de despersonalização. Todas essas coisas são causadas, tem diversas causas, tá? Uma das causas é a droga, né? A maconha, principalmente, etc., causa tudo isso. Agora, existem outras causas para a pessoa entrar num processo depressivo ou entrar num processo semidepressivo. E esse processo semidepressivo, muitas vezes, pode levar a consequências tão graves quanto a depressão. Por exemplo, bullying. Lógico que o bullying é uma coisa terrível. Agora, como nós podemos, digamos, vacinar nosso filho contra o bullying? Porque há escolas que ouvem os pais, que estão atentas para o bullying, que estão controlando rigorosamente, como lá no nosso colégio tem a nossa coordenadora Sueli e Gabriel, que é o mediador, que são duríssimos nessa parte contra o bullying, né? Então, nós precisamos eliminar o bullying logo de cara. E outra coisa importante, Paulina, já te respondo sobre autista e dislexia. Outra coisa importante é que isso pode ser causado também por carência afetiva. Carência afetiva. Então, uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado, nós pais, nós temos que manter rigorosamente uma rotina em que inclua, pelo menos uma vez por semana, uma reunião com nossos filhos, em que não tenha televisão, não tenha rádio, não tenha jornal, não tenha nada disso, e que nós possamos conversar, mas conversar abertamente, para que eles possam se abrir, contar sobre os seus sentimentos, suas emoções, e que eles saibam que toda semana vai ter essa mesma reunião bem aberta, onde eles podem se abrir à vontade. Isso elimina qualquer tipo de carência afetiva. E quando a gente tem carência afetiva e não elimina, a primeira coisa que acontece é o quê? Automutilação. Então, nós temos que estar presentes, super presentes na vida dos nossos filhos, para que eles sintam uma segurança emocional e possam recorrer a nós toda vez que estiverem algum problema, alguma dúvida, alguma coisa assim. Entendeu? Então, essas reuniões eu tenho orientado bastante em vários vídeos meus, e nos treinamentos parentais nós temos falado isso.
Outra coisa, eu falei da minha vinda, né, para marcar palestra na cidade de vocês. Nós podemos marcar palestras também com pais, né, com professores, com terapeutas, com pais, etc. Ok? Então é só entrar em contato, a gente já faz o roteiro de vinda passando pela cidade de vocês. Paulina, você perguntou se um autista pode ter dislexia. Pode. O autista pode ter uma série de comorbidades paralelas e uma série de transtornos e síndromes paralelos. E a dislexia, a descalculia, etc., os sintomas, olha só, os sintomas de dislexia, sintomas de descalculia, etc., têm aparecido no autista como um dos sintomas. Pode não ser a dislexia pura, mas pode ser um sintoma de autismo semelhante à dislexia. O tratamento é o mesmo, tá? Agora, Tati, infelizmente a tecnologia tem tirado essa conexão no âmbito familiar. Exatamente, esse é o problema. Quando eu digo para os pais, reúnam com seus filhos, sem celular, sem computador, é a primeira coisa que mas eles não vão conseguir. Sim, e você consegue? Normalmente quem dá exemplo é o pai e a mãe. Silvana Desordi, boa noite. É o pai ou a mãe. Depois da manhã eu estou indo para aí, viu? Só chego segunda, mas estarei viajando a partir de sexta-feira, fazendo a minha aventura, né? Que eu vou com o meu carro, eu mesmo dirigindo, então eu vou primeiro para Minas Gerais, depois São Paulo e depois chego aí no Rio Grande do Sul. Tá? Então, gente, é isso. Nós temos que criar esse ambiente familiar e temos que nos livrar da tecnologia nessa hora. Gente, é tão fácil. Eu estava querendo saber onde é que estava meu celular para mostrar para vocês. Mas se eu estou falando pelo Instagram, pelo celular, não tem como mostrar. Tá? Então, todo celular tem um botãozinho, não sei se vocês sabem. Quando você aperta, no meu é assim, lá em cima. Você aperta, ele desliga. Tem gente que não sabe que o celular desliga. O meu, pelo menos, desliga. Então, é só a gente desligar o celular nesse horário, desligar mesmo, tá? Tati, Jacobina, assim que eu chegar aqui a Salvador de volta, dia 17, 18 de novembro, eu vou ter um curso lá em Ceabra, dia 21 a 24, e em seguida eu vou a Jacobina, tá? A minha ideia é ir a Jacobina, na realidade é Juazeiro, mas eu posso passar em Jacobina, não sei se vai ter vai ter um curso em Jacobina, breve, a gente vai avisar você já, tá? A gente vai fazer esse planejamento, tá? Então vai ter curso em Jacobina e em Juazeiro também, ok? Então é isso. Aí essa crise motivacional, depressão, normalmente está ligada a uma coisa dessas. Agora, a resposta para Mateus é diferente, que é o seguinte: não interessa qual é o rótulo da crise que nós estamos sentindo, tá? Oi, Ariane. O valor depende, Suzane é que sabe, porque ela está falando do valor do curso com Suzane. Cada cidade, as coordenações das cidades é que organizam tudo e veem custo de hotel, custo de equipamento, custo disso, custo daquilo, para que a gente possa. Então, cada cidade acaba sendo diferente, né? Paulina, na UNEB não consegui anotar os 5 alimentos que o senhor citou precisar retirar da rotina alimentar do autista. Sim, glúten. Os principais são glúten, tudo que tem glúten. A caseína, que é uma das proteínas do leite, então tirar o leite, tá? A soja, os conservantes e os corantes. Esses 5 são os principais elementos perniciosos para o autista. Fazendo uma dieta rigorosa sem esses 5, ou seja, tirando glúten, caseína do leite, ou seja, tirando o leite, tirando a soja, tirando a conservantes e corantes. E eu sempre recomendo o seguinte: como é que nós vamos tirar tudo isso? Não é tirar, é substituir. Então eu recomendo sempre o quê? Oi, Lorena. Eu recomendo sempre o seguinte: comprem aquele livro da mais importante nutricionista do Brasil, Cláudia Marcelino. Por quê? É por ela ser nutricionista? Não. É por ela ter sido cozinheira, doceira e ter um filho autista.
Então, por isso que ela fez o curso de nutrição, por isso que ela fez as especializações em autismo, em TDAH, e por isso que ela tem um livro maravilhoso chamado Autismo, Esperança pela Nutrição. Então, comprando esse livro, Autismo, Esperança pela Nutrição, e seguindo rigorosamente o que está lá, que são dietas maravilhosas, vocês vão ver que os sintomas vão reduzir bastante. E fazendo aquele outro tratamento que eu falei, que é eliminando todos os parasitas e vermes, né? Mas com rigor, né? E fazendo a complementação vitamínica, acabou o problema. Você vai ter uma criança perfeitamente normal, praticamente normal. Só fica esperando Alisson Motra e Karina Grise Oliveira descobrirem a cura para curar o filho definitivamente. Só isso. Então esse é o detalhe. A única coisa que nós precisamos, então compre esse livro. Eu tinha 2, não tenho mais na minha biblioteca, porque eu já dei eu tinha 3, já dei os 3 livros, né? Assim como eu tinha também o livro de Aderbal Sabra, que fala também, tem as dietas também, e fala tudo sobre o autismo, tá? E eu já dei para 2 médicos neuropediatras que vieram conversar comigo, porque não estavam discordando do que eu estava falando. Aí quando eu expliquei, ele disse: eu não sou médico, mas você pode ler esse livro desse médico, que ele é pediatra, gastroenterologista, imunologista e nutrólogo. E ele é especialista, tem pós-doutorado em autismo. Tati, você tem inclusão responsável. Joia, joia. Em breve, por falar em livro meu, amanhã, fiquem atentos que amanhã vou publicar um vídeo no YouTube. No YouTube não, no YouTube e vou publicar no Face também, sobre os livros todos nossos, né? Que são vários livros. Tem o Vira-Volta, que é aquele lá atrás de mim, lá no cantinho vermelho, tá lá no cadê? Aqui, ó, Vira-Volta, né? Vira-Volta, que é um romance. Então, eu vou falar dele. Em seguida, tem o Afetividade e Educação, que é logo em seguida, que está depois do Vira-Volta, que ele fala de toda a educação que nós temos que dar no nosso filho para ele não vir a ter neuroses, coisa nenhuma, tá? Depois vem o de Sexualidade Humana e depois vem o de Inclusão Responsável, tá? Então, eu vou falar de todos eles e dizer como adquirir. Lógico, a melhor maneira de adquirir é quando eu estiver na cidade de vocês, porque aí vocês adquirem e tem o autógrafo do autor. Fica mais interessante você ter o livro autografado, né? Então, quem puder espera eu estar junto de vocês, adquire e tem autografado por mim, ok? Então, sim. Ariane, não tem ainda não. Eu estou tentando colocar ele por causa dos meus alunos que são baixa visão e cegos. Então eu estou tentando providenciar isso, porque aí em PDF eles leem, conseguem ler também, né? E também de maneira oral, né? Que eu estou tentando fazer o livro com som. Paulina, em Salvador está a coisa mais difícil ter palestra em Salvador. Que tem uma amiga minha que já tentou fazer 3 vezes e nunca conseguiu fechar uma turma para palestra em Salvador. Mas vamos ver se nessa volta lá do Rio Grande do Sul, se a gente consegue marcar uma em Salvador, tá? Aí eu aviso para vocês, ok? Então, gente, é isso. A semana que vem, então, essa semana, aliás, eu estou na sexta-feira indo para Minas Gerais. No sábado estarei indo para São Paulo. Domingo sexta-feira eu vou para o sul da Bahia. Do sul da Bahia eu vou no sábado para Minas Gerais. De Minas Gerais eu vou para São Paulo no domingo. E segunda-feira eu saio de São Paulo e vou para o Rio Grande do Sul. E os nossos encontros serão então na volta para quem estiver no caminho, tá? Eu aviso para quem for do norte, que eu já conversei, já falei aqui com o pessoal de Ipixuna do Pará, que assim que eu voltar de lá, nós vamos então fazer o planejamento da viagem para o norte pelo litoral. Então a gente vai passar em Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte. Já tem alguma coisa planejada no Maranhão e depois nós estaremos no Pará, ok? E então na próxima semana,
quarta-feira. Próxima semana, quarta-feira. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Que eu tenho a impressão que quarta-feira... Mas eu vou avisar para vocês. Deixa eu já deixar aqui. Sabendo se quarta-feira nós vamos ter a nossa live, né? Deixa eu ver qual é o horário do meu evento na quarta-feira. Que eu chego no Rio Grande do Sul no dia... Estou abrindo a minha agenda aqui. Deixa eu ver aqui. Eu chego no Rio Grande do Sul no dia 14, segunda-feira. Quarta-feira tem uma palestra na Universidade de Passo Fundo para alunos de pedagogia e licenciatura. Então, possivelmente, a nossa live da próxima semana será talvez na quinta-feira, tá? Mas eu aviso antecipadamente para vocês, tá? Nutricionista é Cláudia Marcelino, é a nutricionista que eu falei para vocês, tá? Ela é autora desse livro Autismo, Esperança pela Nutrição. O livro serve para TDAH também, tá? Então é para autismo e para TDAH. E também o outro livro muito importante para quem quiser estudar mais sobre o autismo é Alergia Alimentar. Esse é o nome do livro, Alergia Alimentar. O nome do autor, Aderbal Sabra. Então, Alergia Alimentar, de Aderbal Sabra, é também outro livro super... É o mais importante que tem até para os médicos que estão fazendo os acompanhamentos dos autistas, porque ali mostra exatamente tudo sobre o autismo e sobre o TDAH. Nos dois livros, tanto no Alergia Alimentar de Aderbal Sabra, como no Autismo Esperança pela Nutrição de Cláudia Marcelino. Eu considero são as duas personalidades mais importantes em termos de autismo no Brasil e Aderbal Sabra no mundo. Professor Garrido, prazer tê-lo aqui. Então, um forte abraço para todos vocês que estão aqui, participaram hoje conosco aqui nessa live, tá? E estaremos de volta então numa live na semana que vem, dessa vez já em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então a live já vai ser direta de lá e eu aviso antecipadamente qual vai ser o dia, porque na quarta-feira é uma palestra na Universidade de Passo Fundo para todos os estudantes de pedagogia e todas as licenciaturas, tá? Ok? E atentem ao nosso canal no YouTube, porque essa live vai estar feito o upload lá e nós estamos publicando diversos temas no canal do YouTube. Aí se inscreva, faz aquele troço que todo mundo fala, né? Obrigado, gente. Para quem está desejando a boa viagem, obrigado. E inscreva-se no YouTube, ative aquele sininho lá, né? E dá aquele curtida no YouTube para a gente poder ter o nosso canal mais desenvolvido, ok? Um forte abraço para todos vocês e até a nossa próxima live, ok? Até lá então, gente.